Salve família vascaína, estamos aqui na Neoquímica Arena para trazer para vocês todas as informações da partida entre Corinthians e Vasco. E olha só, em estado do gramado, hein? Muito bom aqui as condições do gramado, tá? Muito boas as condições. Para quem não sabe, o gramado da Neoquímica Arena é híbrido, né? Uma mistura ali entre gramado natural com gramado artificial. É considerado o melhor gramado do Brasil em algumas pesquisas e, claro, aqui você acompanha tudo sobre a partida entre Corinthians e Vasco. Daqui a pouquinho tem live no canal A Hora do Vasco, você direto da Neoquímica Arena no nosso pré-jogo e também no nosso pós-jogo. Então vai lá no canal A Hora do Vasco e não perca essa programação. E aqui nesse vídeo eu vou trazer para você de forma exclusiva informação sobre o Cruz Maltino, como vem a campo Vasco para enfrentar o Corinthians, hein? Olha, amanhã de manhã, na programação do Vasco, tem treino, hein? Muita gente aí do elenco passando aí por algumas situações que são meio controversas a essa decisão do treino de amanhã. Muita gente marcou muita coisa, muitos compromissos e foram pegos de surpresa com esse treino. Claro, né? Já era uma programação, a informação que eu tenho é que essa programação já vem sido realizada há muito tempo, podendo ter alterações, né? E claro, a gente vai estar trazendo para vocês em cima do lance aqui, junto ao Vasco, na Neoquímica Arena. Daqui a pouquinho, Corinthians e Vasco às 6h30 da tarde. E você aqui não perde nada. A torcida do Vasco chegando, daqui a pouco eu trago aqui o vídeo para vocês. Os torcedores do Vasco chegando aqui na Neoquímica Arena. E você, torcedor do Vasco, chega aqui também com a gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, porque aqui você não perde nada. E claro, você aí do outro lado, dá aquela moral pra gente. Lembrando, você que quer comprar a sua camisa do Vasco, bezudesporte.com.br, o link tá ali no primeiro comentário fixado e você não perde nada. E claro, como que eu consegui chegar de Arequipa para São Paulo numa velocidade absurda? A Viaja realizou toda a minha logística, tá? Então tá tudo desenrolado com a Viaja e você também que quer desenrolar a sua vida com agilidade e a sua viagem ser realizada cada vez mais com tranquilidade, corre ali no link que tá na descrição do vídeo. Beleza, galera? Olha só, hein? Vou ficando por aqui agora com a vinheta, enquanto você deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, que eu tô voltando aqui com muita informação e você é o meu convidado, beleza? Então solta a vinheta, bora pro vídeo. Logo mais às 18h30, o Vasco cara o Corinthians aqui na Neoquímica Arena, né? Um jogo de reencontros. O técnico Fábio Carille reencontra o Corinthians, o técnico Ramon Dias, o Emiliano Dias reencontra o Vasco. Tem também jogadores que vão se reencontrar, que é no caso o Memphis Depay e o Felipe Coutinho, que atuaram pelo Barcelona, também jogaram contra um ao outro como adversários em vários momentos ali na Europa. Então uma noite de reencontros aqui a partir das 6h30 da tarde na Neoquímica Arena. E olha só, situação climática aqui, bem frio nesse momento, tá? Um clima chuvoso numa parte da cidade. Lembrando que esse nível pluviométrico que atingiu o estado de São Paulo e a região sul-fluminense do Rio fez alguns estragos em algumas cidades. E claro, a gente observa, né, que as chuvas fortes podem chegar aqui na Neoquímica Arena para a partida contra o Corinthians. O Vasco encara o Corinthians aqui e claro, você acompanha tudo em primeira mão, você não perde nada. E olha só, em situação exatamente essa, frio, possível chuva, gramado muito bom por sinal, é considerado um dos melhores gramados aí, se não o melhor do futebol brasileiro, por ser híbrido, né? Atende ali a demanda de quem gosta de um gramado sintético e também a demanda de quem gosta de um gramado natural. Então é a mistura perfeita. Fica aí o exemplo para reforma e ampliação de São Januário. Então fica aí, ó, o estádio do Corinthians aí nesse momento ao vivo aqui com a gente. Olha só, o técnico Fábio Carille fez algumas mudanças, alguns testes no último treino no CT do Palmeiras, tá? E a gente observando esse cenário, tenho informação exclusiva, tá? Exclusiva. Vasco pode vir a campo com uma equipe alternativa, sendo que a maioria de reservas, tá? O técnico Fábio Carille entende do desgaste da logística da viagem para Arequipa, no Peru, onde o Vasco teve que voltar na madrugada, né, após jogo, e entende que sim, precisa recuperar alguns atletas, porque nesse meio de semana volta pela Copa Sul-Americana contra o Puerto Cabello em São Januário. Então a situação envolvendo a prioridade da Copa começa a falar um pouco mais alto, né? Campeonato Brasileiro, uma competição mais longa, dá para se recuperar ao longo do tempo,
Porém, a pressão em cima do treinador é algo que a gente observa que a torcida perdeu a paciência com o Carille, envolvendo, né, a retranca, abre aspas e fecha aspas, diante do Melgar lá em Arequipa, né? O torcedor ficou pé da vida vendo ali o Vasco recuando no segundo tempo, recebendo a pressão ali da equipe do Melgar, uma equipe fraca tecnicamente. O empate em si ficou até bom, porque todos empataram, então acaba que elimina aquela rodada, e o Vasco tem 3 jogos em casa pela Copa Sul-Americana e 2 fora. Automaticamente o Vasco tem uma vantagem maior, diferente do Corinthians, que perdeu para o Huracan aqui mesmo na Neoquímica Arena por 2-1. Pressão também em cima aí do técnico Ramon Dias, né? A torcida do Corinthians não gostou nem um pouco dessa derrota, mas vai lotar aqui a Neoquímica Arena com todos os ingressos esgotados, tá? A gente observa que a torcida do Corinthians virá em peso para essa partida. E o técnico Fábio Carille, fazendo testes para esse jogo, pode colocar uma equipe alternativa para controle de cargas, envolvendo também toda essa parte da logística, né? Que pesa um pouco para os jogadores. Eu discordo de alguns pontos, né? Porque em 2 coletivas o Carille me falou que está satisfeito com o elenco. Então, se ele está satisfeito com o elenco, independente de logística, independente de altitude, o elenco suportaria fazer um bom jogo aqui, porque se você tem a satisfação do treinador para com o elenco, problemas no elenco não existem, senão ele não estaria satisfeito. E não tem como ficar insatisfeito, muito menos você ter ali um grupo com uma insatisfação diante de um cenário em que o Vasco tem opções no banco de reserva. Então, se tem opções, não dá para não jogar bem aqui, não dá para termos mudanças que afetem a questão técnica da equipe. Então, performar aqui é algo obrigatório por conta das declarações de Fábio Carille. Com isso, o técnico Fábio Carille deve colocar uma equipe alternativa com a maioria de reservas aqui contra o Corinthians. O técnico Ramon Dias também deve fazer o mesmo, né? Já que tem compromissos com prioridades também nas Copas. E claro, joga em casa com o apoio da sua torcida e encontra o Vasco hoje com uma suposta deficiência para atuar aqui, porque a última partida que o Vasco fez aqui na Neoquímica Arena foi uma goleada que o Vasco sofreu para a mesma equipe do Corinthians, tá? E claro, você acompanha aqui com exclusividade essa questão envolvendo um time alternativo com a maioria de reservas direto aqui da Neoquímica Arena. Então eu peço para você, humildemente, para você deixar o like, para dar aquela moral aqui embaixo. Você ajuda pra caramba o nosso trabalho de cobertura e informação para você sempre em cima do lance. Você não perde nada e claro, a gente aqui agradece sempre a sua participação. Lembrando que hoje mesmo, hoje acabando o jogo, o Vasco parte para o Rio de Janeiro, porque amanhã pela manhã tem treino no CT Moacir Barbosa, deve ser um recovery para recuperar os jogadores ali, porque tem jogo já na porta, né? No meio de semana contra o Puerto Cabello, em São Januário, pela Copa Sul-Americana. É o momento do Vasco vencer na Copa Sul-Americana, né? Mostra, obviamente, o que a diretoria do Vasco vem tentando trazer para cá, que é a prioridade das Copas. Enfim, vou deixar vocês aqui com imagens exclusivas do gramado, da arena, aqui da Neoquímica Arena do Corinthians, do espaço onde os torcedores do Vasco estão chegando. E claro, eu peço para você humildemente, deixa o like para dar aquela moral no nosso trabalho de correria e informação para você, fechou? Vou ficando por aqui, lembrando você que quer comprar sua camisa do Vasco, besudesportes.com.br. Daqui a pouquinho tem o pré-jogo no canal A Hora do Vasco, pós-jogo também no canal A Hora do Vasco. Você não perde nada, corre lá, hein? Não esqueça. Forte abraço, saudações vascaínas, vai lá nos comentários e deixe o seu palpite para o jogo de logo mais às 18h30 aqui na Neoquímica Arena. O meu palpite, uns 2-1 para o Vasco no sofrimento, né? Como sempre, mas vamos torcer para o Vasco vencer esse jogo. Um abraço.